Eu acho que preciso aqui, para a gente fazer uma análise mais completa, se você puder, acho que a gente precisa isolar aqui as variáveis, né? Dentre elas, bom, como é que está a disposição interna das forças nos Estados Unidos, né? Para entender quais vão ser realmente as consequências práticas das ações do Carvajal. Então vamos supor que o Carvajal de fato fale, né? Tudo aquilo que ele já. Bom, vamos supor que ele fale apenas aquilo que ele já falou na Espanha, né? Porque é a única coisa que nós temos a certeza de afirmar que ele sabe, né? Então aquilo que está lá na Espanha, o que ele falou na Espanha, né? De que há um esquema de tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, montado, né? Feito a partir ali da Venezuela, com o apoio das Forças Armadas, inclusive as Forças Armadas é elemento, né, central aí do contingente desse cartel de drogas que foi montado pelo Hugo Chávez, né, como o senhor bem citou aqui, né, o cartel de los Soles, né, que carrega esse nome precisamente porque são soles, né, que são os símbolos das fardas dos venezuelanos, né, então, e esse esquema de tráfico de drogas inundou o mercado americano de cocaína, né? Hoje é um dos maiores cartéis do mundo, né? De tráfico de cocaína. Então manda muita cocaína lá para os Estados Unidos, né? E, bom, consequentemente ganha muito dinheiro com esse tipo de comércio. E as informações do Carvajal é de que esse dinheiro foi redistribuído para vários grupos de esquerda no mundo, dentre eles o Brasil, mas também a Argentina, né? Também o Chile, também o Peru, também vários outros países aí. Agora esqueci como é que é o nome daquele partido de esquerda espanhol. É o Podemos, né? Então, assim, todos esses partidos receberam esse dinheiro, né? Essas são as informações que o Carvajal já cedeu à Espanha, né? Já disse na Espanha, isso aí tudo já foi dito já, né? Então ele precisa repetir isso lá nos Estados Unidos. Repetindo isso nos Estados Unidos, né? Aquilo ali pode ter uma consequência prática. Agora, qual vai ser a consequência prática? Bem disso, Sr. Sepúlveda. Se depender da administração Biden, provavelmente muito pouca. Se depender exclusivamente deles. Mas é preciso analisar como está a disposição de forças lá dentro. Porque combate a narcotráfico e combate a cartéis é um ponto muito, muito caro para a opinião pública americana. Muito caro a opinião pública americana, né? Então, pode ser que essas informações, a gente tem que analisar primeiro isso, né? Qual vai ser o impacto dessa delação do Carvajal, se houver uma delação, né? Qual vai ser o impacto desse julgamento do Carvajal na opinião pública americana? Na opinião pública americana, porque isso vai dar o tom de várias das ações que vão ser subsequentes. Isso vai dar o tom de tudo que vai acontecer depois, né? Então, eu não tenho assim um cenário específico na minha cabeça, né? Só estou tentando isolar para vocês as variáveis, né? Quais são os elementos aí de influência, né? De cada um cada um dos pontos aí para ver o que vai aparecer disso tudo, tá? Só um parênteses, antes de passar a palavra para o senhor complementar, se você puder. O pessoal está pedindo para a gente comentar aqui sobre o Alain do Vista Pátria, né? Se ele vai, como é que tá a situação dele, né? Ele fez um vídeo mais cedo falando que estava prestes a ser preso, né? Mas ainda não foi. Nós não temos informações a mais do que isso também, tá, pessoal? A gente pode até comentar aqui um pouquinho daqui a pouco, né? Mas não temos mais informação do que pode ser, né? Se ele de fato foi preso já, né? Qual é a alegação? Se tem alguma alegação? Quem é que foi? Quem é que mandou a prisão dele? Se foi de fato Alexandre de Moraes, né? Eu não sei dessas informações. Se alguém tiver essas informações aí, coloque aqui no chat aqui pra gente, entendeu? Mas eu não tenho essas informações, então não posso passar para vocês mais informações, comentar além daquilo que vocês já sabem, já. Eu sei tanto quanto vocês nesse aspecto, tá, pessoal? Então, a gente está aqui
aguardando mais informações sobre o assunto, tá? A única coisa que eu tenho para dizer para você é o seguinte, de fato, né, para quem não viu o vídeo, né? De fato, o Alan Frutuoso, ele abriu um vídeo, uma live, né? Algo de 2 horas atrás, né? E ele afirmando, né, que estava detido no aeroporto, não tinha sido preso ainda, né? Havia um mandato, né? Havia um alerta contra ele na Polícia Federal. A Polícia Federal, ela, enfim, não soube informar ali, não tinha acesso aos documentos, não tinha acesso aos autos, etc, entendeu? E, enfim, tava aquele suspense, né? A última informação que eu tenho é essa, de que estava em suspenso ainda, né? Ele estava ali retido, né, no aeroporto, não estava detido ainda, estava retido no aeroporto, né? Podendo fazer live, inclusive, podendo mexer no celular, etc, né? Até a última informação que a gente teve. E agora vamos ver o que é, né? O que vai acontecer daqui para frente, né? Bom, vamos lá, Sepúlveda. Voltando à questão do Carvajal, se você quiser complementar para a gente partir para a próxima pauta. Voltando às coisas do Carvajal, eu acho que você levantou um tema muito interessante. E isso pode prejudicar realmente o governo Biden, que se ficar claro que ele é um operador de um regime que praticou crimes de terrorismo, de narcotráfico, etc., com uma intenção política de prejudicar os Estados Unidos, isso evidentemente vai repercutir na opinião pública americana e vai repercutir nos segmentos políticos, por exemplo, do Partido Republicano na própria Câmara, onde eles têm hoje maioria. Isso, a meu ver, poderá prejudicar bastante essa tal aproximação do governo Biden com Maduro. E não esquecendo que se caminha para eleições nos Estados Unidos. E isso seria, a meu ver, prejudicial para o próprio Biden. Perfeito, Sepúlveda. Bom, pessoal, vamos para a próxima pauta, né? Temos ainda falando um pouquinho sobre Venezuela, né? O Flávio Dino, deixa eu só pegar aqui a postagem aqui para passar para vocês. O Flávio Dino fez uma reunião com um membro, né, das Forças Armadas venezuelanas que tá, né, enfim, tem problemas com o... Aqui, achei. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês, etc. Aí. Aqui, ó. Flávio Dino convida militar da Venezuela sob sanção dos Estados Unidos é convidado por Dino para a reunião. Ministro da Justiça fará encontro preparatório para a cúpula da Amazônia. O almirante Remídio Ceballos, comandante do Ministério do Interior da Venezuela, estará no Brasil para participar de uma reunião em agosto. O militar está sob sanção dos Estados Unidos desde 2019. O convite ao militar do regime de Nicolás Maduro foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ceballos participará da reunião preparatória para a cúpula da Amazônia, da qual a Venezuela fará parte. A reunião acontecerá em Belém, em 7 de agosto. Segundo o convite enviado pelo ministro brasileiro, o objetivo do encontro será aprofundar o diálogo entre as altas autoridades da área de segurança pública dos países amazônicos, membros da Organização do Tratado da Cooperação Amazônica, a OTCA. A informação foi publicada pela revista Cruzoé. A cúpula da Amazônia, a se realizar nos dias 8 e 9 de agosto, reunirá os presidentes dos 8 países da região. O objetivo do encontro é construir uma posição conjunta que será levada à Conferência do Clima das Nações, o COP28, né, nos Emirados Árabes, entre 30 de novembro e 12 de dezembro. O almirante Remídio Ceballos,
comandante do Ministério do Interior está com os bens bloqueados pelos Estados Unidos desde 2019. Conforme o Departamento do Tesouro norte-americano, Ceballos age em nome do regime opressivo de Nicolás Maduro, abre aspas, que continua a promover níveis flagrantes de corrupção e abusos de direitos humanos, fecha aspas. A União Europeia e o Reino Unido também impuseram sanção ao ministro do Interior em fevereiro de 2021 e dezembro de 2020, respectivamente, na esteira da fraude nas últimas eleições venezuelanas. Enfim, se você puder. Aqui, né, mais um caso, né, de aproximação entre o Brasil e o regime venezuelano. Só que acontece o seguinte, esse sujeito é um militar e um dos principais responsáveis da repressão do regime. E, portanto, nós que estamos assistindo à verdadeira cavalgata promovida pelo próprio ministro Flávio Dino, de medidas autoritárias e totalitárias, inclusive esse projeto de lei de calar a oposição, proibir manifestações, incriminar qualquer um arbitrariamente, esse estabelecimento de ligações com um sujeito que é um dos principais criminosos e dos criminosos responsáveis pela repressão na Venezuela, é assustador, Ítalo. É assustador. Porque então nós passaríamos a ter relações internacionais frisadas aí e com um ponto principal na questão da repressão política. E mais, ele é um dos sustentáculos do regime, portanto, um dos sustentáculos do crime organizado na Venezuela. Como é que ele vai ser um dos elos da segurança amazônica? Segurança do quê? Para as rotas do tráfico? E isso mostra bem a linha completamente deslocada e ideológica que está seguindo o governo do Brasil. Esse esquema de poder está literalmente montando um esquema internacional e nacional de uma tirania comunista. É preciso dizer com todas as letras que é uma tirania comunista. Você vê que a coisa vai avançando a passos largos em direção de uma integração entre o Brasil e essa integração a nível de Estado, tá, pessoal? Porque até então, né, Peraí, só um segundinho, pessoal. Seguinte, galera, eu não vou tolerar... Desculpa, mas não dá, né? Carmen, né? Flodando o chat não dá. Mas enfim, nós tínhamos até então uma integração entre, né, os partidos governantes, né? O partido governante do Brasil tem uma integração com o partido governante da Venezuela. Cada vez mais essa integração vai se espraiando para níveis de Estado. É isso que a gente precisa fazer com que vocês entendam, né? Que cada vez mais essa cooperação vai se espraiando para níveis de Estado, né? Nós já temos militares, né? Inclusive militares, desculpa se você puder, aí eu tenho que dizer o seguinte, para quem acreditava que os militares iam trazer a solução, olha o que está acontecendo agora. Olha o nível dos militares, né? Olha o nível dos nossos militares, infelizmente, né? Indo para Nicarágua fazer treinamento, fazendo cooperação, assinando acordo de cooperação com Venezuela, entendeu? E aí, entendeu? E agora? E aí, né? Então, assim, cada vez mais o Brasil tá indo para essa linha da integração a nível de Estado. Isso, pessoal, é passo para a pátria grande. Aquele sonho da pátria grande, de um único país, né, de uma união de repúblicas socialistas na América do Sul, está se concretizando dessa maneira. Se concretizando dessa maneira. Então, você vê, já há uma integração amazônica, né?
falar em integração amazônica para esse pessoal significa o seguinte: significa apagar as fronteiras. Nós temos a fronteira hoje que nos divide aí dos demais países amazônicos, né? Evidentemente, a Amazônia, a floresta, o bioma da Amazônia não respeita essa fronteira, né? Não é uma fronteira humana, mas eles estão tentando usar o bioma, a justificativa ambiental. Isso é claro, né, se você puder. É mais um caso de uso da justificativa ambiental para tentar apagar a fronteira. Então, como aqui tem um bioma único, né? Vamos ter uma única administração e vão apagar essa linha imaginária que a gente criou aqui, né? Esse é o argumento deles, né? Sim. Quer dizer, todas as agendas estão valendo, né? E encobrem as outras agendas que são as verdadeiras, que é isso que você está dizendo, né? Da pátria grande. E veja que o Lula está falando da criação de um parlamento amazônico. Não sei se você chegou a ver isso. Parlamento amazônico. O que fala a favor de um começo de integração pela Amazônia que passaria a ser internacionalizada. Olha aí. Bom, então... em breve nós já temos, desculpa interromper, mas nós já temos o separatismo das nações indígenas do norte, né? O que são essas criações de terra, de reservas indígenas do tamanho de países, né? Sim. Você tem para uma única aldeia, para um único povo, uma área do tamanho de Portugal. Entendeu? Não faz o menor sentido isso. Mas você tem lá a criação dessas reservas, né? Onde há a exploração de ouro, há a exploração de minério, há a exploração do bioma, né? Por ONGs estrangeiras. Isso aí o Ricardo Salles começou a desvelar lá atrás, né? Obviamente o trabalho foi interrompido. Mas tudo isso aí já estava sendo catalogado, já estava sendo denunciado e combatido. Então toda essa presença de ONGs, todo esse esquema, né, tem esse objetivo. Né? Nação Yanomami, né? Alguém falou aqui da Nação Yanomami independente, já está em curso faz anos já. Anos já que eles querem criar uma nação ali, juntando vários pedaços ali, né? E declarar uma independência. Declarar independência. Já faz anos já. A independência na prática já existe. ONGs estrangeiras já podem entrar, mas, né, brasileiros não podem entrar em certas áreas indígenas. São proibidos de entrar em território nacional. Você imagina. Né? Às vezes até agentes públicos brasileiros não podem entrar lá, mas ONGs estrangeiras podem entrar. Então você vê que a coisa já está se movendo já. A coisa já está se movendo nessa direção já. Você quer adicionar mais uma coisa? Não. Eu até queria chamar a atenção aqui de que há uma jornalista que tem acompanhado todos estes casos assim. Ela hoje ainda deu essa notícia, ela acompanhou o caso do Carvajal, que é a Elisa Robson, e que ela tem feito um levantamento muito interessante. Ela, inclusive, levantou coisas com o próprio Carvajal enquanto ele estava preso na Espanha. Mas ela também chama a atenção para a visita desse indivíduo. Agora, eu pergunto o seguinte, Ítalo, volto a fazer uma pergunta que gostaria de poder formular à senhora Vitória Nuland. Ela acredita mesmo que o Brasil vai ter uma influência para haver uma eleição democrática na Venezuela, quando o Brasil está convidando um militar que faz parte, é um dos sustentáculos do esquema corrupto do regime da Venezuela, um dos perseguidores da oposição e sancionado pelos Estados Unidos e pela União Europeia. E em desafio a essas ordens internacionais está sendo convidado para estreitar relações com o Ministério da Justiça em questões de segurança. Ela acredita mesmo que, então, o governo do Lula vai fazer um esforço para haver uma eleição democrática na Venezuela. Isso é piada, isso é cinismo,
É o quê? Não, eu lembro, né, essa fala do senhor lembrou aquela fala do Demetrio Magnoli, né? Ah, Lula perdeu a chance de falar da democracia na Nicarágua, né? Como se fosse assim, nossa, Lula de distraído que era, né? Puxa vida, esqueceu de citar democracia com a Nicarágua, né? Assim, não, meus amigos, é preciso, né? É preciso. Eu sempre tive uma máxima, mas infelizmente não, ela não serve para todos os casos, principalmente quando a gente está falando de comunistas, né? Que é o seguinte: nunca, né? A máxima sempre dizia, né? Nunca atribua a malícia o que pode ser explicado pela burrice, né? Mas no caso deles não é burrice, é malícia mesmo. É malícia mesmo, né? Embora malícia e burrice operem juntas, né? Eu já expliquei isso várias vezes, inúmeras vezes, né? A malícia e a burrice operam juntas, mas no caso deles a malícia e a burrice. No caso deles o predominante é a malícia mesmo, entendeu? É a malícia mesmo. Então, assim, enfim, né? Eu não imagino que ela ache realmente esse tipo de coisa, né? Eu não imagino mesmo que tem que ver qual que é a malícia por trás aí. Enfim, vamos lá. Nossa próxima pauta aqui, vamos falar um pouquinho da Dilma, né? Já que estamos falando de todo mundo, todos os personagens pitorescos aqui, né? Veja vocês, Dilma, ex-presidente do Brasil e atual presidente do Banco do BRICS, se encontrará hoje com Vladimir Putin em São Petersburgo, no âmbito da cimeira Rússia-África. Dilma propôs emprestar dinheiro a Putin através do Banco dos BRICS, um banco cujo caixa é composto por dinheiro dos países membros daquele fórum, inclusive o Brasil. Mas a proposta brasileira foi barrada por, acreditem ou não, a China de Xi Jinping. Xi Jinping disse que não à proposta brasileira de empréstimo, alegando o receio de sofrer sanções dos Estados Unidos e seus aliados, pois ele sabe que qualquer empréstimo à Rússia será usado por Putin para financiar a sua invasão da Ucrânia, né? Se você puder, vamos lá. Empréstimo não sei o que me surpreende mais aqui, né? Mas empréstimo à Rússia, né? Isso não me surpreende um pouco, né? Mas Xi Jinping barrando por medo dos Estados Unidos, como é que tá? Como é que é essa história aí? Vamos por partes, como diria, mas não vou fazer uma piada um pouco cruel aqui. O seguinte, primeiro, o que nós estamos vendo, esse esquema de poder, é o que eu digo, esse esquema de poder é uma ideia que eu quero dar aqui também. Não achem que o que nós estamos vendo é uma ação isolada aqui, outra ação isolada ali. É um plano muito bem estruturado. E falam, e esse plano estruturado, faz parte desse plano estruturado, usar o Banco dos BRICS, que é para poder tirar dinheiro do Brasil oficialmente para favorecer agendas internacionais. Ora, essa manobra da senhora Dilma, eu acho que foi elaborada pelo senhor Celso Amorim, uma das velhacarias do Celso Amorim. Então, o que ela queria fazer? Emprestar dinheiro à Rússia, o Banco dos BRICS emprestar dinheiro à Rússia, claramente para financiar a guerra da Ucrânia. E enquanto o senhor Lula fica fazendo frases demagógicas, dizendo frases demagógicas, olha, se em vez de fazerem guerra, cuidassem da fome, esse dinheiro matava a fome no mundo, ele está fazendo para levar dinheiro para a Rússia para alimentar a guerra da Ucrânia. E ele que diz que quer ser o mediador, está favorecendo o ocupante, o invasor, o agressor. Essa é a realidade. Agora, Ítalo, você pode dizer, nossa, mas a China é que foi... Claro que sim. É claro que sim. A Rússia está sancionada pela Europa, pelos Estados Unidos. E se o Banco dos BRICS for emprestar esse dinheiro, o que é que vai acontecer? Todos os países vão ser sancionados. E a China também vai ser sancionada.
Agora, quem quer elevar os BRICS a uma organização internacional que possa discutir políticas internacionais, não vai se meter numa loucura dessas. Isso é claramente uma tentativa do governo do Lula financiar a ditadura do Putin e a agressão do Putin. Mas claro que isso não foi consultado com ninguém. E isso levaria a sanções aos vários países, inclusive ao Brasil, levaria as sanções a negociações internacionais desses países e, portanto, da China também. E a China, que no caso da guerra da Rússia tem ficado numa posição mais ou menos distante, embora ela mande por baixo do pano certos materiais militares, mas mais materiais militares como fardas, como não sei quanto, com essas coisas assim, a China não está muito interessada nisso aí, em se queimar por causa de um capricho do governo do Lula e de uma velhacaria do governo do Lula. Não sei se você... Depois veja o seguinte, há dois fatos que as pessoas não estão prestando atenção. O ministro das Relações Exteriores da China foi afastado. Foi trocado. Portanto, alguma coisa aconteceu. O Sr. Kissinger, um dos piores personagens internacionais, um dos entreguistas piores, foi, com 100 anos, foi pessoalmente à China. Falar sobre o quê? Então, a situação é um pouco delicada. E isso aí, por que a China vetou? A China vetou pelo seguinte, porque ela não quer aparecer como financiador oficial da guerra da Ucrânia. Perfeito. Em matéria internacional, como em muitas outras matérias, você sabe muito melhor disso do que eu, que você estudou ciência política, você tem as vantagens e as desvantagens. Para a China, qual seria a vantagem dessa atitude? Perfeito, perfeito. Isso, acho interessante, José Paulo, que isso mostra como funciona o processo interno, né? Isso aí foi uma câmera oculta, né? Que a gente conseguiu botar lá dentro, praticamente, né? Para mostrar o processo interno das decisões. O pessoal acha que a coisa acontece de maneira extremamente azeitada. Eu falava isso muito na época do Terça Livre, né? Não ficcionalizem os adversários. Eles também são seres humanos, eles também sentam à mesa, também discutem, também discordam, também possuem seus medos, suas incertezas, entendeu? Eles não são super-humanos, né? Eles não são... eles não possuem superpoderes, nenhum deles ali possui superpoder, né? Então, assim, pode falar, você pode. Não, e depois tem uma outra coisa, o Ítalo. Nenhum tem superpoderes e essas coisas todas são um intrincado muito complicado. Muito complicado. Perfeito. Portanto, a gente vê o seguinte, que a senhora Dilma foi colocada pelo Brasil na direção do Banco dos BRICS e está atendendo à política translocada do Sr. Celso Amorim.